Olá, hoje eu quero tratar com vocês um assunto que me deixa um pouco incomodado. A questão do envolvimento da igreja ou das igrejas na política. O que nós estamos vendo hoje, não é só no Brasil, no mundo todo, é uma proximidade muito grande entre os governos e a política, entre o Estado e a igreja. Pois bem, isso nunca foi uma boa ideia. O Estado hoje, esse conceito de Estado laico, é contestado por alguns religiosos, a gente sabe muito bem. Mas o que isso causa dentro da igreja, o que historicamente causou dentro da igreja? Então vamos partir do seguinte princípio, do que eu estou defendendo. Não é boa essa associação de líderes religiosos com líderes seculares, como o presidente da República, o primeiro-ministro, etc. Essa é uma tradição dentro do cristianismo que evidentemente vem com o catolicismo romano. Já de longa data, a igreja se associou ao Estado, a tal ponto de que o Papa ele tinha toda a autoridade em cima dos reis e dos imperadores. O que isso trouxe de bom ou de ruim para a igreja? Há pouco tempo atrás, houve um golpe de Estado na Bolívia e, na verdade, o grande mote que houve ali, a conversa que a presidente hoje colocada ali na Bolívia, era a questão religiosa. Quer dizer, o combate à esquerda e o combate ao governos que não são propriamente alinhados às igrejas, ele tem sido nessa questão se a igreja, na verdade, pode ou não se apropriar dos mecanismos do Estado para, de alguma forma, atingir o seu desiderato, atingir aquilo que pretende. Ora, vamos começar de uma forma muito clara. Jesus Cristo, o fundador da igreja, o dono da igreja, o Senhor da igreja, ele foi muito claro, ele disse o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Também foi ele quem disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou então gravar alguns vídeos aqui tratando dessa questão do Estado laico, da união entre igreja e Estado, dos benefícios e malefícios dessa ideia. O fato é que a igreja cresceu muito. A igreja esteve num crescimento em termos de qualidade e de quantidade também nos primeiros séculos. O século II e até o século III, e isso estava associado a que fato? O fato de que a igreja não tinha nenhuma ligação com o Estado, o fato de que a igreja, a rigor, estava sendo perseguida pelo Estado. Já no primeiro século, nós vemos a situação dos cristãos, e eu vou exemplificar apenas com os martírios de Pedro e Paulo em Roma, mas a igreja foi enormemente perseguida pelos judeus inicialmente e pelo Estado romano. No segundo século e no terceiro século, repetidas vezes, a igreja sofreu perseguições de cunho estatal. Foram 10 grandes perseguições. Naquela época houve um dos grandes líderes da igreja, um dos grandes teólogos, chamado Tertuliano. Ele era um advogado de Cartago, no norte da África, e ele dizia claramente o seguinte: olha, o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Que apoio a igreja tinha do Estado? Que apoio a igreja tinha do imperador? Nenhum. Pelo contrário, as coisas andavam para trás se fosse se esperar esse tipo de apoio. Mas, na verdade, o martírio dos cristãos foi a semente da igreja. O sangue dos cristãos foi a semente da igreja. Pois bem, nós chegamos então já no quarto século, e no ano 313, e eu vou explicar isso melhor nos próximos vídeos, no ano 313 o imperador romano se converte. O imperador Constantino se converte ao cristianismo.
O que acontece logo depois disso? O que acontece é que a igreja passa a receber todas as benesses do Estado. Constantino, então, se coloca como um cristão e, na verdade, até um chefe da igreja, porque ele é que começa a convocar os concílios. O concílio de Nicéia de 325 foi Constantino quem convocou. Pois bem, se Constantino, se o Estado romano adotou a igreja ou ingressou na igreja, nós temos alguns fatos que devem ser avaliados. Primeiro fato, houve um acréscimo de pessoas à igreja e eram pessoas não catequizadas. Essas pessoas vinham para a igreja, na verdade, por influência do fato de que o imperador agora era um cristão. Justus Gonzalez, que é um historiador cristão, um historiador da história eclesiástica, ele esteve aqui no Brasil proferindo uma palestra no congresso da editora Agnus, e esse vídeo se encontra inclusive no YouTube. Ele fala claramente o seguinte: olha, qual foi o processo de decadência da igreja? O primeiro grande processo, essa entrada de novos membros da igreja cristã sem o menor preparo, sem o conhecimento do que se tratava da religião cristã. Os ensinamentos de Cristo não eram conhecidos. Portanto, já de imediato houve uma decadência doutrinária e de práticas dentro da igreja. Nós vamos falar mais sobre isso futuramente aqui. Então, nós tivemos a grande e a primeira experiência onde a igreja começa a se fundir com o Estado. E quais foram as consequências? Não foram boas. Claramente nós vemos isso com a entrada de ritos pagãos dentro do cristianismo, com a aceitação de determinadas práticas, com a mudança da própria estrutura do clero, que era um clero dedicado ao seu povo, e agora começa a ver o que? A possibilidade de que os bispos e as pessoas que dirigem a igreja também angariassem grande poder. Os favores do Estado nunca foram bons para a igreja. Eu queria deixar essa mensagem para você. Duas coisas eu quero te pedir. Primeiro, curte e se inscreva, curta o vídeo e se inscreva aí no canal. E segundo, eu quero dizer para você o seguinte: acompanhe esses vídeos que eu estarei fazendo aqui na playlist que nós temos aqui no canal. Finalmente, eu gostaria que você exercesse o seu espírito crítico sobre essa ingerência da igreja no Estado, do Estado na igreja, e que nós possamos debater esse assunto aqui com seus comentários, que a gente vai procurar responder ou avaliar também novas ideias, novas perspectivas que você pode inclusive me dar. Eu só não gostaria que você se esquecesse de uma coisa: o meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.